E aí, sétimo ano, tudo bem? Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente estava falando já sobre população, mas no quesito migração, e agora a gente fala sobre os conceitos populacionais. O que são isso? Conceitos que estão ligados à população. Bom, o primeiro conceito é de população absoluta. O que isso significa? É o número total de habitantes que habitam não, né? Mas de pessoas que habitam determinado lugar. Por exemplo, a população absoluta hoje do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é de 6 milhões de pessoas. Ou seja, no total de pessoas, de habitantes no Rio de Janeiro, a gente tem 6 milhões. População relativa ou densidade demográfica. É o número de pessoas que habitam um lugar por unidade média de área. Né? O que isso significa? Por exemplo, a população de uma região é de 12 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que, em média, existem 12 habitantes para cada quilômetro quadrado dentro da referida região. Ou seja, você faz uma continha básica de matemática. Você pega o total de habitantes e divide pelo tamanho da área, pelo tamanho do território. E aí a gente tem essa configuração, habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, quantas pessoas habitam o quilômetro quadrado daquele território, daquela cidade ou daquele estado. Taxa de fecundidade é uma média que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe. Ou seja, taxa de fecundidade é quando o óvulo fecunda, ou seja, quando a mulher está grávida. Isso é diferente de taxa de natalidade. Por quê? Natalidade é o número de nascimentos vivos, né? Porque o bebê também pode nascer morto. Então aqui a mulher está grávida, aqui ela deu à luz. A gente sabe que nem sempre quando a mulher está grávida ela dá à luz. A taxa de mortalidade significa o número de óbitos. O que é o número de óbitos? Número de mortes, né? Eu não botei mortes para não ficar aquela coisa pesada. Mas isso significa a gente ver quantas pessoas nasceram num determinado ano e quantas pessoas morreram em um determinado ano. Só que dentro dessa mortalidade, a gente tem uma diferença que é para a mortalidade infantil. Então, a gente tem aí o período de 0 a 1 ano, que é um período muito frágil do bebê, né? Então, a gente não coloca na taxa de mortalidade esse período de 1 ano do bebê. Então, a gente separa e bota isso como mortalidade infantil. Se morre de 0 a 1 ano, ela não entra na taxa de natalidade, ela vai entrar na mortalidade infantil. Se é de 1 ano para cima, ela entra na taxa de mortalidade. Tudo bem? E aí, se a gente sabe quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram, a gente faz um balanço. Esse balanço é o que a gente chama de taxa de crescimento vegetativo. Ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, representando o quanto a população aumentou ou diminuiu, né, sem considerar a entrada de imigrantes. Ou seja, você tem quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram. Então a gente vai fazer um balanço, né? Ah, nasceu 10, mas morreu 5. Então, na verdade, a minha população só cresceu quanto? 5. Então, a taxa de crescimento, ela vai fazer essa diferença entre o número de mortes e o número de nascimentos para você saber se a sua população aumentou ou não. E aí, a população economicamente ativa é tudo que vocês não são. Fica fácil saber. Por quê? Porque essa população é a população que possui atividade remunerada, ou seja, que trabalha de carteira assinada. Então, por isso que ele fala aqui, não envolve crianças e nem idosos, né? Crianças não trabalham e os idosos já estão aposentados. Se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Então, população economicamente ativa é essa população que trabalha, tá? Que tem a carteira assinada. Então, eu, por exemplo, faço parte da população economicamente ativa. Eu trabalho, tenho minha carteira assinada, pago os meus impostos, essa vida chata de adulto que a gente tem que ter. Vocês ainda estão na melhor fase. E para terminar, a esperança ou expectativa de vida. O que isso significa? É um cálculo estatístico que diz a média de idade máxima em que uma população vive. A expectativa de vida ao nascer
representa o tempo esperado de vida restante à população nascida em um determinado ano. Bom, expectativa de vida, o próprio nome já está dizendo, é uma expectativa, é uma, como é que eu posso dizer? É uma suposição, né? A expectativa de vida do Brasil hoje, de homens, está aí de 75 anos. Ah, professor, meu avô tem 80 anos. Por isso que eu falei que é uma suposição. É uma expectativa. No geral, os homens vivem mais ou menos até 75 anos. Isso não significa dizer que não morre com menos idade ou que não morre com menos ou que não morre com mais idade. É só uma expectativa, tá? Então, cada país tem a sua expectativa de vida. No Japão, por exemplo, a expectativa de vida do homem é de 90 anos, né? Maior do que a do Brasil. Por quê? Porque a população lá se alimenta melhor, tem uma saúde melhor, uma economia melhor. Então, todos esses fatores vão influenciar essa população a viver mais do que o Brasil. Tudo bem? Bom, por hoje é só a parte teórica e aí a gente vem para os exercícios, tá? 5 perguntinhas em relação ao texto e preste atenção nessa número 4 para não ter aquelas dúvidas já que eu já sei. Ele está perguntando assim: comparando a taxa de natalidade da sua família na geração da sua avó. Então, o que é a taxa de natalidade? Lembra lá no texto, olha lá. Então, a taxa de natalidade na sua avó é maior, ou melhor, foi maior ou menor do que na geração da sua mãe? Aí você vai falar maior ou menor. Aí já responde. Ela aumentou ou diminuiu? Ou seja, a taxa de natalidade da sua avó, comparando com a da sua mãe, ela aumentou ou diminuiu? Por quê? Aumentou por quê? Diminuiu por quê? Porque teve mais filho? Porque teve menos filho? É isso que você precisa responder, tá? Tirando isso no mais, dá para responder tudo tranquilo, mas qualquer dúvida eu estou aqui. Bons estudos e, como diz na Itália, andato do bene.